Os índios das Américas do Norte e do Sul são descendentes de um grande povo que habitou este hemisfério muitos séculos antes de Colombo. Evidências da sua grandeza. O esplendor das suas cidades e a variedade e o brilho da sua cultura têm sido descobertos em grande quantidade. Mas até agora, os maiores sábios não foram capazes de traduzir sua linguagem escrita, nem descobriram os segredos de sua identidade ou de onde vieram. Um conhecimento fragmentário desses antigos povos permanece nas tradições contadas e recontadas entre seus descendentes. Uma das mais significativas destas tradições é a lenda sobre o grande deus branco que veio às Américas aproximadamente há 2000 anos atrás, testificando que um dia deveria voltar. Um capítulo da história inglesa nos diz como o capitão James Cook, do almirantado britânico, descobriu a lenda do grande deus branco por si mesmo no dia em que chegou às ilhas do Havaí. Quando os nativos souberam que um homem branco havia chegado, espalharam logo as boas novas. Porque eles o haviam esperado durante centenas de anos, um grande deus chamado Lono, conforme suas tradições. Um deus que séculos antes prometera voltar um dia e conduzi-los em paz. Por uma notável coincidência, o capitão Cook havia chegado durante o festival Makahiki, a grande comemoração que mantinha viva a tradição do grande deus branco Lono. O rei Kalaniʻōpuʻu deu as boas-vindas a Cook e a sua tripulação com presentes e oferendas sagradas. Os nativos o aceitaram, assim como a seus companheiros, como se tivessem literalmente voltado dos céus. Mas esta não foi a primeira vez que um homem branco foi adorado no hemisfério ocidental, um deus branco que regressava. 266 anos antes que os havaianos conhecessem os ingleses, este homem, Hernando Cortés, também foi saudado como um deus. O grande monarca asteca Montezuma curvou-se juntamente com sua corte perante Cortés, a quem também confundiu com o grande deus branco dos seus antepassados. Ele aceitou o espanhol como Quetzalcoatl, o deus branco e barbado da tradição asteca. Suas lendas por muito tempo haviam falado de um grande deus branco que uma vez aparecera nas Américas, que ministrara ao seu povo, pregara a paz e prometera voltar um dia. Como os homens de Cook, estes conquistadores espanhóis ficaram maravilhados pela maneira com que seu líder fora recebido, lá nas planícies cobertas de pó, fora da cidade do México. Mas quem era esse grande deus branco das antigas tradições americanas? Quem era este homem branco que havia visitado anteriormente estas proeminentes civilizações, deixando tão poderosa impressão para ser lembrado centenas de anos mais tarde? Teria Cristo visitado as Américas? Seria isto possível? Muitos estudiosos da Bíblia perguntaram e pensaram sobre isso. Não seria Cristo o Deus do Novo Mundo, como também do Velho Mundo? Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Cristo se referiu a estes antigos povos, os havaianos, os astecas e outros, quando ele falou em Jerusalém que visitaria outras ovelhas, como relatado no Evangelho de João. Seria este o caso? Jesus Cristo teria realmente alguma vez aparecido nas Américas? Sim, assim sucedeu. Cristo, em gloriosa realidade, veio e ministrou entre os primitivos habitantes das Américas, viveu entre eles e pregou-lhes seu evangelho puro. Tudo isto depois da sua ressurreição na Palestina. Pois que estes antigos povos americanos eram verdadeiramente suas ovelhas, descendentes de diversas tribos da casa de Israel, as quais atravessaram o oceano sob a inspiração de Deus. Sendo levados para longe de suas casas, na Terra Santa, séculos antes do nascimento de Cristo. O relato das suas viagens do hemisfério oriental para o ocidental está escrito no livro de Mórmon, o qual é um registro sagrado que conta das dificuldades que estas pessoas tiveram em deixar Jerusalém e de suas lutas ao atravessarem o deserto.
Revela ainda esse relato que o Senhor os guiou por meio de uma bússola sagrada, que aqui aparece nas mãos de seu líder profeta. Depois de várias centenas de anos nas Américas, eles se constituíram num povo poderoso. Alguns deles se desviaram do caminho do Senhor e até perseguiram os profetas, que ainda proclamavam sua fé em Cristo audaciosamente. E profetizavam que ele nasceria de uma virgem e que tomaria sobre si os pecados do mundo, da mesma maneira que os profetas bíblicos na Terra Santa haviam testificado. O livro de Mórmon ainda registra que os crentes em Cristo eram conduzidos cada vez mais para dentro dos desertos americanos, onde eles batizavam e praticavam outros ensinamentos cristãos. Seus profetas também lhes ensinaram que o Salvador, depois de sua morte e ressurreição, os visitaria no Novo Mundo. As guerras entravaram o progresso destas importantes nações. Da mesma maneira que a Bíblia, o livro de Mórmon revela o conflito entre os filhos do Senhor e aqueles que cruelmente os oprimiam. O livro de Mórmon, escrito por profetas do hemisfério ocidental, nos conta das grandes batalhas que tiveram lugar nas Américas. Um profeta, querendo pregar arrependimento a uma cidade inteira, fugiu para os muros perto do mercado, de onde com grande voz clamou, para que dissesse a este povo que a espada da justiça está suspensa sobre vós, e não se passarão 400 anos antes que caia sobre vós, e nada vos salvará, a não ser o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, o qual sem dúvida virá ao mundo. O livro de Mórmon continua a dizer: não puderam feri-lo com suas pedras, nem com suas flechas, e fugiu de suas terras. Eis aqui outro dos profetas do Novo Mundo, Mórmon, o profeta guerreiro que reuniu os escritos sagrados do seu povo e os resumiu em delgadas placas de ouro. Essas placas deviam ser escondidas na terra até os tempos modernos, quando seriam milagrosamente reveladas, traduzidas e dadas ao mundo como uma segunda testemunha de que Jesus é o Cristo. O livro de Mórmon, portanto, nos fala da visita do Salvador a estes povos aqui do hemisfério ocidental. Acerca deste glorioso acontecimento, ele diz: e aconteceu que se havia reunido uma grande multidão na terra de abundância. Ouviram uma voz que parecia vir do céu. E esta voz lhes disse: eis aqui meu filho bem-amado, no qual me alegro e no qual glorifiquei meu nome. A ele deveis ouvir. E eis que viram um homem que descia, vestido com uma túnica branca, o qual desceu e se colocou no meio deles. E para ele volveram-se todos os olhares. E ninguém se atreveu a abrir a boca, nem sequer um para o outro. E não sabiam o que aquilo significava, pois supunham que se tratasse de um anjo que a eles tivesse aparecido. E estendeu sua mão, e assim falou ao povo: eis que sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi anunciada pelos profetas. E eis que sou a luz e a vida do mundo. Bebi da taça amarga que o Pai me deu. E eu o glorifiquei, tomando sobre mim os pecados do mundo, cumprindo assim a vontade do Pai em todas as coisas, desde o princípio. E o Senhor falou: levantai-vos e vinde a mim, para que possais meter vossas mãos no meu lado. E também tocar as marcas que os cravos fizeram em meus pés e minhas mãos, a fim de que possais saber que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e que fui morto pelos pecados do mundo. A visita do Salvador foi anunciada pela voz de Deus. Ele viera do céu para curar os enfermos, ensinar seu evangelho e estabelecer sua igreja, declarando que era o Filho de Deus e que um dia voltaria de novo. Não é de admirar, então, que durante centenas de anos
os velhos narradores das Américas e do Pacífico Sul tenham repetido muitas vezes, geração após geração, as lendas do grande Deus branco que verdadeiramente era Jesus Cristo. O livro de Mórmon é um companheiro da Bíblia, porque ambos os livros testificam que Jesus é o Cristo. Os dois livros falam das suas relações com a humanidade, ensinando-lhes através dos séculos por intermédio dos seus profetas inspirados. Enquanto a Bíblia é a história das relações de Deus com os profetas e com os povos do hemisfério oriental, o livro de Mórmon igualmente revela seu convívio com os profetas e o povo do Novo Mundo, e além disso, da sua visita especial como um ser ressuscitado. E foi assim que a surpreendente recepção dada pelos nativos a Cortés e a Cook e a muitos outros exploradores brancos intencionava-se, na verdade, ao verdadeiro Deus branco das Américas, o Salvador do mundo, o próprio Jesus Cristo.